Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Bem, que bom que você está aqui. Alguns estamos aqui participando para trazer o culto para você nessa manhã. Obrigado. Reto. Obrigado. E você também que com certeza está nos acompanhando aí de casa. Com certeza o nosso desejo era que todos nós estivéssemos aqui juntos e nós não vemos a hora disso poder ser uma realidade novamente, né? Mas que bom que temos ainda uma forma de adorar a Deus juntos. Nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler apenas um verso nessa manhã, e é o verso 44 do capítulo 13. Do capítulo 13 do livro de Mateus. Jesus, ele tinha uma forma muito didática de ensinar, e várias vezes Jesus usava de parábolas para poder ensinar o seu público, para poder muitas vezes usar histórias que fizesse com que o seu público pudesse se relacionar ou assimilar melhor aquilo que ele estava falando. Algumas parábolas Jesus usava e elas eram bem curtas, assim como essa que nós vamos analisar e estudar nessa manhã. Mas também tem parábolas um pouco longas, como a parábola dos talentos e a parábola do filho pródigo. Vamos ler juntos então? Mateus capítulo 13, o verso 44 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Sabe, eu percebi muito cedo que eu não ia ser um vendedor. Não foi preciso muitos anos para perceber que a minha área não seria de vendas. E graças a Deus por isso. Várias vezes eu trabalhei com vendas e nunca me dei bem. Tem lugares que eu ia vender e eu acabava comprando. Esse é meu nível de aptidão para a área de vendas. Você também, né, Cris? Eu estava uma vez comportando, vendendo livros, né? E entrei na casa de uma senhora que ela vendia produtos da Natura e da Avon. Aí acabei comprando ao invés de vender para ela. E muitas vezes os filhos têm uma tendência de querer ajudar os pais, né? Eu lembro que eu tinha meus 6, 7 anos, talvez até menos. Eu sempre fui muito apegado, muito próximo ao meu pai. A gente andava junto. E meu pai estava vendendo o carro dele na época. O valor era de R$6.000. Eu lembro, era um Voyage, se eu não me engano. E veio um certo rapaz olhar o carro, né? Analisar o carro. Ele entrou no carro, gostou do carro. E eu falei: rapaz, eu vou ajudar meu pai a vender esse carro agora. Eu quero ajudar meu pai a vender o carro. E quando o rapaz perguntou o preço, eu falei: agora é a minha oportunidade. Aí eu falei: 5.000. Sendo que o valor do carro era 6. Só que meu pai não podia na hora falar outro preço, né? Porque ia parecer que ele estava querendo tirar vantagem ou se aproveitar do rapaz. E talvez naquele dia eu tenha recebido um beliscão bem forte ou algo assim do tipo, por ter tentado ajudar e acabei atrapalhando. Mas no ano de 2009, numa cidade de Tel Aviv, que é a segunda maior cidade de Israel, uma filha foi querer fazer um agrado para sua mãe. Ela começou a trabalhar e foi juntando dinheiro, e ela pensou: eu preciso presentear minha mãe de alguma forma, minha mãe fez tanto por mim, e agora eu quero, já que eu estou trabalhando, contribuir e fazer algo por ela. E essa filha chegou na casa da sua mãe e percebeu que o colchão da sua mãe estava, desgastado, estava necessitando realmente de um colchão novo. E ela juntou dinheiro, chegou em casa, ela jogou fora o colchão
e comprou um novo colchão e colocou no lugar do colchão antigo. Quando a mãe chega em casa, ela percebe que o colchão antigo dela foi jogado fora. A filha, sem entender nada, ela pensou que estaria ajudando a mãe ou trazendo alegria à sua mãe. Só o que ela não sabia é que a sua mãe, toda a sua poupança, todo o dinheiro que ela havia juntado há muito tempo, ela escondia dentro do colchão. Ela tinha feito um buraco, costurou, colocava o dinheiro lá dentro do colchão, e o valor era cerca de $1 milhão que ela tinha dentro do colchão, e jogaram fora. E a filha então fica desesperada, reúne a família, reúne os amigos, e eles vão para o lixão e juntam funcionários lá que trabalhavam também no depósito de lixo, e eles vasculharam cerca de 3 toneladas de lixo. E até hoje não acharam o colchão. Até hoje não acharam o colchão. Mas por um outro lado, o tesouro perdido pode ser um tesouro de alguém. Quem sabe alguém achou o tesouro que estava nesse colchão, achou o dinheiro que estava ali. E às vezes nós pensamos que a história do tesouro perdido é uma história um pouco incomum. Porém, ela é muito mais comum do que nós pensamos. Ela é muito mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, sabia que na Colômbia existe um lago chamado Guatavita? E é dito que nesse lugar há muitos tesouros ali nesse lago, e há pessoas que fazem, viagens para lá para tentar achar algum tesouro dentro desse lago, porque diz que tem muitos tesouros perdidos ali. E quem sabe também nos oceanos, quantos navios não já foram afundados e contendo lá tesouros ou várias pérolas, coisas preciosas. Só que no tempo de Jesus, e é o tempo que ele estava falando a respeito desse assunto para os discípulos e para as pessoas que estavam ali próximo, era algo extremamente comum as pessoas enterrar alguns de seus bens. Por exemplo, para não ser assaltado, para ninguém, quem sabe, enquanto ele dormia, entrar na sua casa e levar o seu dinheiro. Entende? As pessoas muitas vezes cavavam buracos em terrenos e acabavam então enterrando o seu tesouro, enterrando bens, enterrando dinheiro, enterrando coisas preciosas, porque julgavam ser um esconderijo muito seguro. Só que muitas vezes alguns imprevistos aconteciam. Por exemplo, a pessoa morria e aí a família não sabia onde é que estava guardado esse tesouro, onde é que estava enterrado. Quem sabe a pessoa era presa e não tinha mais a oportunidade de voltar e achar o seu tesouro. E acabava então que quem saía ganhando com isso é quem achava o tesouro que estava sendo escondido, que era escondido. No tempo de Cristo, não era incomum pessoas estar trabalhando num campo do nada, aí vai cavar um buraco, vai ajustar alguma coisa ali no solo e acaba então achando moedas, ornamentos de ouro e de prata. Mas o texto nos fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai para casa, vende tudo que tem, e depois volta e faz o quê? Compra aquele campo. Essa parábola, ela mostra para a gente 3 cenas, e é nisso que eu quero focar com você aqui nessa manhã. A primeira cena é a cena da descoberta. A parábola conta desse homem que estava no campo. Ele era um homem pobre, ele era alguém que trabalhava, era assalariado, e trabalhando em um campo que não era seu, ou seja, talvez ele era contratado por alguém, ou estava prestando serviços ali naquele campo, e durante o trabalho ele se esbarra nesse tesouro. Jesus, na parábola, ele não quer enfatizar nada mais do que a reação do homem ao perceber o valor do tesouro que ele tinha acabado de achar. E ele corre para casa, a Bíblia relata que ele estava transbordando de alegria, porque ele percebia o valor do tesouro. E quem sabe quando ele chega em casa, ele fala para sua esposa: mulher, é o seguinte, a gente vai vender a nossa casa, coloca uma placa de venda em tudo e nós vamos vender. E quem sabe a mulher, sem entender nada, e ele fala: mas vem comigo, vou te mostrar por que a gente vai vender tudo que a gente tem. Aí ele junta a família e vai lá para o terreno e não vê nada a não ser um terreno. E quem sabe para a sua família esse homem estava ficando louco, ou agindo como insensato, contemplando esse campo e sem entender nada. Não sei quantos aqui já passaram por algo semelhante, mas, pai, hoje eu vou tirar o dia para contar histórias suas, viu? Meu pai vendeu a nossa casa uma vez sem minha mãe saber, né? E isso aí é um assunto que eles falam até hoje. E foi algo mais ou menos isso que aconteceu na parábola. Um homem junta tudo e vende
porque ele contemplou o campo e viu algo de valor ali. Agora, o que é que representa esse campo? Esse campo representa talvez o mundo que nós estamos vivendo. E há um tesouro que a maioria das pessoas nem sabem que existe. E esse tesouro não é algo material, não é ouro, não é prata, não é carros, não é prazeres, mas é sim o reino de Deus que é acessível a todos. É o reino de Deus. Só que muitas pessoas vão passar uma vida inteira e não vão perceber o valor desse tesouro, ou muito menos enxergar esse tesouro que é o reino de Deus. Porque na verdade elas estão preocupadas em seu próprio tesouro e tentando construir seus próprios impérios pessoais. Hoje, vivemos numa sociedade onde o homem procura ansiosamente tesouros terrenos. Nós vivemos uma vida em busca de posses, de bens materiais, e muitas vezes a nossa mente está imbuída de pensamentos extremamente egoístas e também ambiciosos. Eu não quero dizer para você nessa manhã que existe um erro em você querer acumular bens, erro em você querer ser bem-sucedido. Não é isso que eu estou dizendo, mas é que na nossa tentativa de adquirir bens e posses, nós não podemos nos tornar egoístas e ambiciosos apenas em conquistar coisas materiais ou terrenas. Porque muitas vezes, para ganhar riquezas, honra e poder que nós tanto queremos aqui na terra, nós teremos que uma vez ou outra passar por cima de princípios. E tem pessoas que não levam isso em consideração. Para elas não importa se estão passando por cima de princípios, se vão ter que passar por cima de alguém para poder conquistar alguns bens. Para eles, para essas pessoas, o tesouro de Deus está completamente encoberto. Até que um dia Deus, de uma forma bondosa, abre os seus olhos e faz essas pessoas enxergarem o que antes elas não enxergavam. Não enxergavam tesouro, não enxergavam a salvação, e parece que a vida ela ganha um outro sentido completamente valioso quando isso vai sendo acrescentado. Na história, e quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra exemplo de várias pessoas que descobriram esse tesouro. Como, por exemplo, Pedro. Quem era Pedro? Pedro passou 3 anos e meio ao lado de Cristo, mas só foi realmente enxergar quem era Cristo e perceber o valor daquele a qual ele andava e tinha o privilégio de ser chamado de amigo, já perto da morte de Jesus. E depois de Pedro perceber o tesouro que ele tinha, que ele possuía, a Bíblia fala que até a sombra de Pedro foi capaz de curar. Quem sabe também o endemoniado de Marcos, capítulo 5, que depois de ele ser curado por Cristo, ele passa a ser então um discípulo. João, o discípulo que era chamado filho do trovão, que era vingativo, ele quando percebe o tesouro que é Jesus, ele passa a ser um discípulo do amor. A samaritana, que tinha uma má reputação, ela torna-se alguém que passa agora a ganhar almas através do seu testemunho. Saulo, que era sanguinário e perseguidor dos filhos de Deus, ele acaba se tornando um apóstolo. Então você está vendo que na nossa vida muita coisa só vai fazer sentido quando nós descobrirmos o tesouro que está ao nosso alcance. Quando nós descobrimos o amor de Deus. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você já descobriu o amor de Deus? Você já percebeu o tesouro que é ser amado pelo Deus perfeito ao qual nós servimos? Elizabeth Barrett, na Inglaterra, ela foi uma poetisa inglesa. E ela decidiu se casar com um sujeito chamado Robert. O seu pai não foi muito a favor desse casamento. Por ele não aprovar o casamento, a Elizabeth e seu pai se separaram, assim, não tiveram mais contato próximo. E todos os dias Elizabeth escrevia cartas e mandava para ele. Até que certo dia seu pai vem a falecer e Elizabeth ela recebe um pacote. E dentro desse pacote tinha todas as cartas que ela tinha escrito para o seu pai. Cada uma delas completamente lacradas. Quando Elizabeth morre, eles então publicaram todas essas cartas. E hoje são considerados uma obra-prima da literatura inglesa. Muitas vezes nós temos tesouros ao nosso alcance. Muitas vezes tem coisas que nós não valorizamos. E quando a gente perde, alguém então valoriza. Mas que coisa, não é? Isso me faz lembrar que hoje nós temos pessoas, e muitas vezes eu posso ser uma delas também,
que eu tenho à minha disposição a maravilha que é a carta de Deus para mim, e eu não quero muitas vezes nada com ela. Quantas pessoas têm à sua disposição a maravilha que é a palavra de Deus, mas não tira tempo para ler, não tira tempo para meditar? Quem sabe até a Bíblia de muitas pessoas está encarregada de poeira ali na prateleira de casa. Ou quem sabe o seu aplicativo aí com a Bíblia está até desatualizado de tanto tempo que você não abre. Muitos acabam andando nessa terra e considerando a sabedoria dos homens superior à sabedoria de Deus. Muitos preferem ouvir o que Freud, Darwin, Diderot, Nietzsche, Richard Dawkins têm a dizer a respeito de certos assuntos do que a palavra de Deus. E julgam que a palavra de Deus ou o livro de Deus é algo arcaico, acrônico e desinteressante. Mas aqueles que enxergam em Jesus o amor da sua vida, aqueles ao qual o Espírito Santo acha morada, nós não consideramos a Bíblia assim. Pelo contrário, a gente enxerga como um tesouro. E se preciso for, nós venderíamos tudo para comprar o campo que contém a palavra de Deus. Em vez de livros que contêm as suposições de grandes autores de fama, a gente prefere escolher a palavra de Deus, porque é o maior autor e mestre que esse mundo já conheceu. É aquele que deu sua vida por nós, é aquele que hoje nos concede vida eterna. E sabe, as nossas escolhas vão demonstrar se eu e você já descobrimos esse tesouro ou não. É no nosso dia a dia, são nas coisas que eu penso, são nas coisas que eu falo, são nas decisões, são nas minhas escolhas que eu demonstro se realmente o meu coração, Jesus já entrou e já achou morada. São nas minhas escolhas que eu reflito se eu já achei o tesouro da vida que é Jesus. Sabe, a segunda cena é a cena da alegria. A gente passa da descoberta, mas a gente vai agora para a alegria. A Bíblia deixa muito claro e coloca ênfase nisso, que esse homem, ele ficou tão feliz pelo fato talvez de ele ser um homem simples e estava em um dia como qualquer outro de trabalho, tentando dignamente achar o sustento para sua família. Quem sabe já estava exausto, sujo da terra, cansado. Quem sabe o expediente chegando no seu final, ele pensava, hoje é mais um dia como qualquer outro. O que era para ser um dia comum como qualquer outro em todas as suas vidas, se tornara então em um dia extremamente especial, porque ele encontra o tesouro mais importante e mais precioso da sua vida. A Bíblia fala que o coração desse homem estava transbordando de alegria. Você lembra em algum momento em que o seu coração transbordou de alegria? Quem sabe para você foi no dia que você casou, quem sabe para outros não. Quem sabe foi no dia que você passou no vestibular, ou no concurso, ou quando seu filho, sua filha nasceu. É verdade que nós temos momentos em que o nosso coração parece que vai sair de tanta alegria que a gente está sentindo. E para esse homem foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele encontra uma felicidade que não foi uma felicidade provisória ou temporária. Foi algo que ele estava disposto a vender tudo que ele tinha só para poder ser proprietário do terreno que continha o tesouro. Isso me faz refletir que na nossa vida, muitas vezes, a gente está preso a falsas ideologias de felicidade. Presos a conceitos que não vão nos tornar felizes, mas pelo fato de ser um conceito popular, a gente acaba achando que, de fato, também nós vamos ser felizes. E aí é onde eu quero fazer uma pergunta muito importante que eu tenho refletido extremamente esses dias. Qual é a tua fonte de felicidade? O que é que te faz feliz hoje? O que é que te torna alguém alegre? Será que a nossa felicidade ela está condicionada a circunstâncias, a pessoas, condicionada àquilo que eu tenho e àquilo que eu não tenho? Sabe, se a nossa felicidade se encontra em coisas assim, na nossa rotina, no nosso dia a dia, naquilo que, sabe, traz prazer, é notório que chega um momento ou outro em nossas vidas nós vamos sentir tristes novamente. Porque essas coisas elas não são uma felicidade completa ou suficiente para que a gente viva uma vida feliz. Se para mim o meu trabalho é minha fonte de alegria, chega um momento que eu vou me decepcionar no meu trabalho, no meu relacionamento. E se a minha felicidade está condicionada a essas coisas, consequentemente, uma hora ou outra eu vou me decepcionar.
Mas o que essa parábola está querendo ensinar para a gente é que existe uma fonte de alegria que ela é uma alegria que nos torna felizes por completos. É uma fonte de alegria que está além de circunstâncias e além de situações, além daquilo que nós temos e não temos. E nós precisamos descobrir essa fonte de alegria. A gente não pode viver uma vida inteira e não perceber isso. E a gente chega então à terceira cena dessa parábola, que é a decisão. Não adianta nada a gente descobrir uma verdade, se alegrar com ela e não tomar uma decisão. Quem sabe estou falando para muitos aqui nessa manhã, que estão nos acompanhando, que você já ouviu falar sobre Jesus várias vezes na sua vida. Você percebe que Ele é tudo que você precisa, que Ele vai complementar, que Ele vai trazer paz, que Ele vai te conceder alegria, que Ele vai transformar a sua vida. Você tem uma decisão para viver uma vida ao lado dEle. Ou quem sabe estou falando para também você que já tomou essa decisão, só que Jesus está perdendo o valor que Ele deveria ter em sua vida. Para você, Jesus é simplesmente, sabe, alguém a qual você corre no último momento, na última circunstância, quando tudo falha. Essa parábola nos ensina muito, e em um verso, Cristo estava querendo dizer para os seus ouvintes o seguinte: olha, todos nós temos um tesouro que está à nossa disposição. É um tesouro que está alcançável, está a acesso de todos. Todos podem encontrar esse tesouro. Só que, mais do que encontrar e mais do que se alegrar, é tomar a decisão a tal ponto de abandonar tudo e quem sabe até ir contra a vontade de parentes, de família, para você possuir o bem maior que é Jesus. Você sabe aquilo que você tem renunciado no seu dia a dia para poder seguir a Cristo, mas também você tem percebido a alegria que é servir a Jesus. Esse homem, a Bíblia fala que ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Por que ele compra aquele campo? Por que ele não simplesmente pegou o tesouro e levou para casa? Porque isso aí poderia trazer alguma complicação para ele. Quem sabe em algum momento, quando o dono, que talvez enterrou ali, se esqueceu, ou que estava ali deixando guardado, voltasse o momento para buscar o tesouro e ver que alguém tinha levado o tesouro, poderia complicar. Aí o que é que ele faz? Eu preciso ser proprietário disso aqui. E ele não tinha recursos para adquirir o terreno. Então foi preciso ele deixar tudo de lado, vender, para poder adquirir o terreno. Então, já que o tesouro está no terreno dele, agora era sua posse também. Ele acha o tesouro e ele transborda de alegria, mas precisava fazer algo para que ele fosse legalmente seu. Isso nos faz entender que Jesus ele não vai forçar nenhuma entrada em meu coração e no seu coração. Jesus ele quer que eu tome a decisão para que Ele tenha lugar em minha vida. Cristo não vai forçar ninguém a ser salvo. Jesus não vai obrigar ninguém a aceitar a salvação que Ele oferece. Cristo não vai forçar ninguém a aceitar o sacrifício lá na cruz. Cristo não vai obrigar ninguém a ser salvo. Ele sabe que isso é o que a gente mais precisa: vida eterna, salvação, perdão, transformação. E tudo isso está ao nosso alcance. Só que Ele não vai forçar isso em cada um de nós. Ele respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. A decisão desse homem de entrega total é um exemplo de como deve ser a nossa atitude diante daquilo que o céu exige e pede de cada um de nós. Sabe, seguir a Jesus não é algo fácil. Não é fácil você andar na contramão do mundo. Não é fácil você separar um dia na semana e dedicar exclusivamente ao Senhor, enquanto o mundo inteiro tem 7 dias para fazer todas as suas atividades. Não é fácil, eu estaria mentindo para você se eu dissesse que é fácil separar a 10ª parte daquilo que Ele me pede, de tudo que eu tenho. Não é fácil renunciar tempo para poder me dedicar às coisas da igreja e ter cargos, e ter liderança, e ter atribuições para servir esse Deus. Não é fácil. E é por isso que eu admiro muito a liderança da nossa comunidade, porque em certo momento eles estão deixando de estar com a sua família, deixando de quem sabe, estudar certos assuntos. Enfim, estão tirando tempo de algo para dedicar tempo a Deus. Mas isso reflete que
para essas pessoas e para aqueles que conseguem, sabe, separar um tempo para Deus, separar a sua vida em serviço, que o mais importante da vida é ter Jesus. Esse homem, nenhum preço parecia ser caro demais para adquirir aquele tesouro. Deixa eu te perguntar, se hoje Deus tivesse que dizer para você, olha, Renan, eu preciso que você, para me servir melhor, largue o seu trabalho. Seu trabalho está entrando em choque, a gente não está tendo comunhão mais, você não tem se tornado melhor desde que você entrou no trabalho. E se Deus, quem sabe, pedisse a você, como pediu a Abraão, o seu filho ou sua filha, será que você estaria disposto a entregar sem reservas, sem medidas a Cristo? Sabe que na nossa vida, aquilo que a gente mais ama, muitas vezes pode se tornar um empecilho de a gente ter uma comunhão, uma ligação com Deus. Quando Deus coloca Abraão à prova, Deus está querendo dizer para Abraão, eu sei que você ama o seu filho, sei que ele é filho de uma promessa, mas será que o seu filho está acima de mim? E é por isso que Deus prova Abraão. Eu refleti nisso bastante para saber, será que hoje, na minha vida, existe algo que se Deus pedisse que eu renunciasse, seria difícil para mim? Às vezes Deus não está pedindo para a gente renunciar coisas materiais. Às vezes Deus não está pedindo para a gente renunciar, sabe, família. Mas às vezes Deus está pedindo para a gente renunciar conceitos, ideias, ideologias, movimentos. Às vezes Deus está pedindo para a gente renunciar coisas que têm nos tornado mais parecido com o mundo. E parando para analisar, a gente percebe que hoje é muito mais fácil a gente se tornar mais parecido com o mundo, porque está escancarado em nossos olhos e nos é atraente, do que a gente viver e servir e perceber o tesouro que Jesus é. Para muitos, Jesus não tem mais o valor que deveria ter. E é engraçado que a gente está vivendo um momento histórico na humanidade. O mundo está vivendo os seus últimos dias. A Bíblia fala que hoje a nossa salvação ela está muito mais próxima do que quando nós primeiro aceitamos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que, olha, Ítalo, hoje você está muito mais próximo de se encontrar com Jesus. Hoje você está muito mais próximo da segunda volta de Jesus do que quando você primeiro me aceitou. Só que de uma forma totalmente paradoxal e contraditória, talvez eu me encontre mais frio hoje do que quando eu primeiro aceitei Jesus. Ou seja, quem sabe há 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu tinha mais fervor, eu tinha mais amor, eu tinha mais paixão, ardia mais em meu coração o desejo de servir e de amar a Jesus. Mas aí a Bíblia fala, olha, Ítalo, hoje está muito mais próximo. E talvez hoje eu esteja sendo mais frio do que quando eu primeiro aceitei a Jesus. E talvez esteja falando para alguém nessa manhã que se identifique com isso. Amigos, se tem um momento em que a gente precisa de consagração, de tempo a sós com Deus, de comunhão, esse momento é hoje. Não é algo que a gente pode terceirizar. Se você estiver dependendo apenas das minhas mensagens, das mensagens do Cris, da mensagem de qualquer outra pessoa que vem aqui à frente para você se alimentar espiritualmente, amigo, me perdoe, mas você vai passar fome. Vai passar fome. Espiritualmente falando. Sabe, nós precisamos a cada dia perceber o tesouro que é ter Jesus em nossa vida. Ter ao nosso alcance as suas promessas. Só que às vezes a gente foca mais na promessa do que em quem está prometendo. A gente quer tanto a paz que Ele promete, mas a gente não quer aquele que nos dá a paz. A gente quer tanto a bênção, mas a gente não quer aquele que está nos abençoando. Nós queremos a salvação, mas não queremos o Salvador. Nós queremos o céu, mas nós não queremos quem arquitetou e quem planejou o céu. Muitas vezes eu escuto pessoas falando, Jesus, volte logo. Volte logo porque eu não aguento mais viver aqui neste mundo do jeito que as coisas estão, está difícil. Volta logo, Senhor, para ressuscitar os meus amigos que eu perdi, meus parentes. Volta logo, Senhor, para promover a Tua justiça. E se Jesus voltasse, ou se diante da promessa da Sua volta, Ele anulasse todas essas coisas, se Ele simplesmente dissesse, olha, eu quero voltar simplesmente para a gente morar junto,
mas ainda terá dor, ainda terá tristeza, ainda terá sofrimento. Será que o céu ia ser tão atraente para a gente assim ainda? O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente está mais focado naquilo que o céu pode nos conceder do que em quem o céu está promovendo, que é Jesus. A gente quer que Jesus volte, muitas vezes pensando nos extras, mas a gente não pensa que, Jesus, eu quero que o Senhor volte porque eu quero te ver. Eu quero tocar nas tuas mãos, enxergar as marcas. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor me fale o que é que, passou na sua mente enquanto você caminhava para o Calvário. E o que é que passava na sua mente quando você estava ali no Getsemane, nos seus últimos momentos de dor. Eu quero entender, Senhor, como que eu posso ser tão amado. Porque, Senhor, olhando para mim, eu não vejo motivo nenhum para ser amado. Essa parábola nos ensina que nós temos um reino que está prestes a vir. E esse reino é totalmente diferente de tudo que nós vimos e contemplamos aqui na terra. É um reino superior, é um reino celeste, reino eterno, reino espiritual, onde o governante é Deus e o seu Filho Jesus, por meio de tudo que ele alcançou e conquistou ali na cruz do Calvário. Essa parábola nos ensina que há um tesouro e que esse tesouro não são bens materiais. Você pode ver uma vida feliz com bens materiais? Pode. Mas você não pode ver uma vida feliz sem o tesouro do céu, que é Jesus Cristo. Você pode ter tudo. Você pode ter riquezas, mas não tem um lar feliz. Você pode ter bens materiais, mas talvez não tenha paz. Você pode estar sobrando em muita coisa na vida, nas áreas materiais. Mas se Jesus não for o seu tesouro, alguma coisa com certeza vai faltar. Talvez seja paz, talvez seja alegria, felicidade. Mas essa parábola fala também que o tesouro estava escondido. Para muitos de nós, talvez hoje, as bênçãos, as promessas de Deus, a salvação esteja oculta aos nossos olhos naturais. É por isso que é preciso a gente cavar fundo na palavra de Deus e encontrar aqui os tesouros que Ele tem para mim e para você. Eu quero convidar você a ser alguém que é apaixonado por Jesus, alguém que é apaixonado pelo seu Salvador. Eu quero desafiar você nessa manhã também a tomar uma decisão que eu tomei. Eu tomei essa decisão ontem e eu queria compartilhar com vocês essa decisão. Eu decidi separar todos os dias 30 minutos. Não é para ler a Bíblia, não é para ler algum livro, não é para falar de Jesus para alguém, mas vou separar 30 minutos, começando hoje, simplesmente para refletir em quem Jesus é e no tesouro que é Jesus. Eu quero, refletir na sua morte, refletir na sua vida aqui na terra. Eu quero refletir em tudo que Ele passou, mas também eu quero, no final desses 30 minutos, lembrar que muito em breve eu o verei com os meus próprios olhos, como diz Jó. Eu mesmo o verei. Queria desafiar você também durante o seu dia. Sei que é corrido, sei que nós temos várias atribuições, mas você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Se você separar apenas 30 minutos em um lugar silencioso para você refletir no tesouro que é Jesus. A parábola continua e diz que esse homem guardou no coração. Guarde Jesus em seu coração. Deixe Ele ter lugar no seu coração. Guarde as promessas, guarde as suas palavras, guarde as suas orientações, os seus mandamentos no coração. Como diz o salmista, para não pecar contra ti. E você verá que quando Jesus tiver lugar no seu coração, você irá viver uma vida transbordando de alegria. E se for preciso, você vai vender tudo que você tem. Se for preciso, você vai renunciar o que for necessário que está te impedindo de ter esse tesouro no seu coração. Essa parábola, ela quer só ilustrar o valor do tesouro celestial e que eu e você não devemos medir esforços para que esse tesouro seja algo real e para que possamos assegurá-lo em nossas vidas. E você está disposto a renunciar a algo hoje para você alcançar esse tesouro?
Você está disposto a cavar fundo, se for necessário, para encontrar o tesouro que é Jesus? Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é o suficiente para te conceder uma vida em paz. Cristo é o suficiente para te conceder uma vida feliz. Mas principalmente Cristo é o suficiente para resolver o seu maior problema, a sua maior dificuldade. Que eu não sei, mas Ele sabe. Eu não quero que você viva uma vida aqui na terra ganhando o mundo e perdendo a sua alma. Deus não quer isso para você. É por isso, nessa manhã, eu te convido a você refletir em Jesus, a você voltar a ter brilho nos olhos quando se fala esse nome, Jesus. E quando alguém, quem sabe, perguntar quem é Jesus para você, você vai poder enumerar, sabe, vários adjetivos. Você vai poder descrever com a beleza no seu olhar e com as palavras mais doces para descrever quem Jesus é. Não baseado em uma experiência terceirizada, mas baseado em uma experiência real, em um encontro com Jesus. Eu costumo dizer que quem tem um encontro com Jesus verdadeiro, a sua vida não consegue ser a mesma. Ele ou ela vai carregar marcas. Ele ou ela vai manifestar isso de alguma forma. Quem sabe não seja de uma forma visual, mas quem sabe os seus pensamentos serão purificados. Quem sabe as suas ideias, os seus conceitos serão mais puros possíveis diante daquilo que a palavra de Deus diz. Mas quem sabe pode ser de uma forma visível, suas palavras vão ser diferentes, a sua forma de tratar alguém vai ser diferente. Quem sabe visualmente algo em você vai mudar. Você vai se tornar uma pessoa mais feliz. E sabe, a gente é tentado várias vezes hoje a focar tanto nas coisas ruins que estão acontecendo, e a gente pode até ficar triste, desesperado, preocupado, ansioso, temeroso. A gente vê várias pessoas que estão, sabe, na beira do desespero. Mas se a gente olhar para Jesus, uma paz que excede todo entendimento pode invadir o nosso coração. Uma alegria que é incompreensível pode ter lugar em nossa vida. É por isso que Jesus é o maior tesouro que nós podemos ter. E que nessa manhã Ele possa ser a rocha firme em que está a sua fé. Você vai ouvir uma música agora que fala justamente sobre isso. Convide Jesus a fazer parte da sua vida. Se apaixone novamente por esse Cristo e permita Ele transformar a tua vida nessa manhã. Trazer sentido, trazer paz, mas que acima de qualquer coisa, que Cristo possa ser o seu bem maior enquanto você viver aqui na terra. Reflita, descubra, se alegre, mas principalmente tome uma decisão nessa manhã. Que Deus te abençoe.